Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Tamer, que arbitrou o Ramondino no Arnold Classic, ele fez várias observações sobre ele e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Tá, agora vamos falar então de Ramondino, Classic Physique. Alguma novidade? Alguma novidade além do esperado? Eu achei o Ramon, quando ele entrou, como sempre, muito impressionante. Um físico lindo demais, maravilhoso. Da muscle bellies, né, tão arredondadas, né, do físico dele. As poses que ele fez de novo, pousando com classe, elegância nas transições. Em geral, eu acho que ele mostrou um físico adequado para o que a gente estava esperando. O que eu acho, e a gente estava até discutindo, eu e o Eduardo Correia antes do evento, que ele ainda tem... As poses de frente, ele é fora desse mundo. De costa, ele é incrível. Mas ele ainda tem um pouquinho de exposição, que ele ainda podia melhorar um pouco a densidade muscular das costas dele. Quem que impressionou, né, sem dúvida, né, a Pacha, Eduardo, foi o Wesley. Se você fala quem que melhorou mais nesse show, quem que fez o maior progresso, foi o Wesley, sem dúvida. O Wesley vem muito Consegue passar o vídeo pra gente aí? E, como sempre, o Urs criando uma expectativa, gerando uma expectativa enorme nas pessoas, né? Porque ele é um cara muito midiático e dessa vez eu não achei que ele trouxe tanta... O que eu acho que... ele tem um corpo muito lindo, sempre com condicionamento excepcional, mas eu acho que essa vez ele pecou um pouquinho, talvez na parte do carb up dele, porque os músculos dele não estavam puxando, né? Você vê particularmente na parte do peito, dos ombros, eu achei que essa parte aqui dele estava meio flat, né? Você vê isso claramente no bíceps duplo de frente, né? Eu quando vi ele sozinho, falei, nossa, ele tá cheio, talvez. Cara, sabe o que me passado do ponto? O que me chamou a atenção foi que os 5 primeiros na primeira entrada, eles não entraram em fila, eles entraram juntos assim. E aí eu tomei uma surpresa porque eu achei os caras muito grandes. Então eu não consegui decifrar muito bem no primeiro visual assim. Mas aos poucos, quando eles foram sendo comparados, eu achei, ainda comentei para a Vit, que estava sentado do meu lado, falei, o cara a ser batido é o Wesley, porque o cara estava fazendo frente pro Ramon. Tipo, a pose de peitoral dele fica muito impressionante, né, incrível. cara? A gente tem que... Eu acho assim, obviamente, os fãs brasileiros apoiam os atletas dele, mas a gente tem que Pausa sempre... aí pra mim de costas, por favor. Dá uma pausada aqui. Não consegue? Pode ser o vídeo. Tá, pode ser. Aí tu pausa e vai pausando pra gente. Mas realmente o pessoal tem que admirar qualquer atleta de qualquer outro país do mundo que faz um progresso tão incrível como o Wesley fez. E para ser justo com o Ramon, ele fez o mesmo tipo de progresso nesse último Olímpia, né? Ele chegou aqui nesse Olímpia e todo mundo ficou chocado com o progresso muscular, condicionamento dele, foi incrível. Só que essa vez quem fez esse pulo, né, Eduardo, foi o Wesley, né? E isso pode acender aí um alerta para o Ramon? Eu acho que sim. Eu acho que se o Ramon realmente, óbvio, ele tem intenções de um dia ser Mr. Olímpia, ele tem que estar tomando cuidado. Como vocês sabem, que conhecem a história do fisiculturismo como eu, quando o Dorian Yates aposentou, ninguém achava que o Ronnie Coleman ia ganhar. Os favoritos absolutos naquele tempo eram Flex Wheeler, Nasser Al-Sonbati. O Ronnie Coleman, eu acredito que no ano anterior ele ficou em 7º, acho que é 7º ou 8º, antes dele ter ganhado o título. Se não me engano foi 9º. Talvez. Foi uma colocação. 9º, 7º. Ele não era um dos caras. Quando o Dorian aposentou, todo mundo falou, olha, o Flex ou o Nasser vão ganhar esse título.
E o Ronnie Coleman não só ganhou por 8 anos. Então, já existem precedentes históricos que mostram que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque existe muita pouca diferença entre os atletas nesse nível profissional. Né? Um cara pode ficar em 9º e ganhar a Olímpia 8 vezes, depois fazendo um pouco de progresso. Você olha, por exemplo, nessa foto aqui, que é uma foto extremamente interessante, como eu tinha comentado, de frente, o Ramon é um cara do outro mundo, mas de costas ainda existe. Você olha aqui, por exemplo, você olha a foto do Brion, e você olha a densidade muscular, particularmente do centro das costas superior ali, da parte inferior, e a mesma coisa com Wesley, né? Se ele tem pretensões claras de substituir o CBAM, ele tem que melhorar as costas para fechar as portas para os outros atletas. Você acha a parte baixa das costas do Ramon já teve mais cheia? Cara, então... Eu tenho essa impressão que no Olímpia estava mais Chris, cheia. infelizmente, a mãe do Chris faleceu e ele teve que voltar. E eu tô há 2 dias sendo os olhos do Chris aqui e passando tudo para ele. Então, hoje de manhã, quando eu acordei, eu fui olhar o Ramon. Sabe quando tu fica se sugerindo, mas tu não consegue de fato enxergar aquilo que tu gostaria? E eu fiquei um pouco assim abismado com relação à parte baixa, porque assim, cara, eu acho que o Ramon tá um pouquinho flat. E eu estava tentando discutir isso com o Chris, e aí o Ramon acabou fazendo umas 3 refeições maiores e ele acabou melhorando bastante o aspecto da dorsal dele, porque o resto, as poses eram incríveis, mas eu acho que eu não sei te afirmar, Pacho, com muita certeza, mas eu senti falta de um pouquinho mais de espessura, porque o glúteos e o posterior dele estavam bem apertados. O Wesley, eu notei que à medida que ele ia fazendo as poses, porque pediram ali 3 confrontos seguidos, eu notei que o Wesley foi perdendo um pouquinho de contração ali no glúteo e no posterior, e o Ramon estava com o glúteo e posterior bem apertados, mas eu senti um pouco de falta, acho que de todas as poses, talvez a que mais tenha necessidade de trabalhar, já pensando até em Mr. Olímpia. Ontem, quando você mostrou as fotos, eu achei isso. Eu falei, não, talvez seja o ajuste de pose, vai carbar mais. Realmente carbando mais estava melhor, mas eu acho que no Olímpia estava mais cheio. Só que na hora que ele faz, que ele monta a pose remando, nunca teve tão impressionante. Mas na pose montada eu achei que no Olímpia ele tinha um detalhe a mais. Tamer, fazendo uma comparação do Ramon do Olímpia para o Ramon de hoje, o que tu poderia dizer? Ele evoluiu, ele trouxe evolução, ou pouca evolução, ou não evoluiu? Eu acho que ele está mais ou menos igual. Eu só acho que nas costas, talvez ele está um pouquinho... De frente ele está igual no Olímpia, mas eu acho que de costas, eu concordo um pouco com a avaliação do Pacho, eu acho que ele está um pouco flat de costas. Só que eu acho que o problema dele é maior do que um problema de refeição nutricional. É um problema um pouco que ele tem que direcionar, né, com o Chris, com vocês, com o time. Ele tem que aumentar a muscularidade nas costas, sem dúvida. Eu acho que ele é indiscutivelmente de frente hoje o melhor ou o segundo melhor fisiculturista do mundo, Classic Physique do mundo, sem dúvida. Ele e o Chris Bum são 1 e 2. De costas, eu acredito que ele tem um espaço para melhorar. Sim. E repetindo o que eu falei anteriormente, eu não tenho dúvida que ele quer ser Mr. Olímpia. Se ele quer fazer isso, o foco total dele agora tem que ser, para fechar a porta, ele tem que melhorar as costas. Tá, tu consegue colocar pra gente peito de lado, por favor? Volta um pouco, é antes dessa pose. Cara, eu orientei o Ramon a não ficar se movendo muito na pose de peito de lado, porque ele ficou, acho que na ansiedade de mostrar para os árbitros. Eu prefiro que ele fique mais estático. E aí a gente não consegue ver muito bem. Mas de todas as poses eu achei que o peito de lado dele estava surpreendente. Assim, os ombros muito cheios, muito cortados. O peitoral dele estava muito cheio, a parte superior do peito. E eu achei que ele melhorou a perna, principalmente a parte posterior, de lado, eu achei muito boa. Então, assim, eu achei de lado ele muito bem também. O Wesley também estava muito bem. Você consegue botar de frente pra gente, por favor? E as poses de lado do Brion é incrível, né? Ele fez na individual a pose de tríceps melhor lado, que pra mim foi a melhor pose dele, cara. Muito impressionante, os braços muito bons. Tu consegue voltar um pouquinho, deixar o vídeo rolando um pouquinho, assim?
até eles fazerem a pose de duplo bíceps de frente? Eu tenho que elogiar realmente o Wesley e o Brion, que eles realmente estão excelentes nesse evento. Né? Não falando que o Ramon não está, obviamente ele está excelente também, mas a gente já esperava o Ramon estar excelente. O Ramon é o campeão desse evento ano passado, segundo do mundo já 2 vezes, então você já espera que o cara vai estar incrível. Mas eu acho que o Brion melhorou bastante, o Wesley também. Eu passei a semana toda perguntando aqui pro Milos, pro Nil, pro Cris, pro Denis, todo mundo que veio aqui, quem seria o cara, quem seria a ameaça pro Ramon. Então esse cara seria o tempo todo o Wesley, é isso? Eu vejo o Wesley aqui. De novo, eu tenho que tomar cuidado para o que eu estou falando, comentando como juiz, porque ainda existe um julgamento que vai acontecer no final. Mas eu acredito que o Wesley realmente melhorou muito, entendeu? E ele, literalmente, como você viu, o Steve Weinberger quis fazer bastante comparações, porque realmente teve alguns posicionamentos. Nessa pose de frente, ele está muito, muito bem posicionado. Na pose de lateral também. Eu achei que o Ramon veio com um shape incrível novamente, mas essa é a pior coisa. Você é um campeão, você tem um alvo nas suas costas. E tá todo mundo... Você está treinando, todo mundo treinando para te bater. Então você tem que estar melhorando constantemente. E eu acredito... Para a galera ver o quanto nesse nível é muito próximo, né? Ninguém colocava o Wesley como top 2. Acho que das previsões que a gente fez, o único que colocou ele no top 3 foi o Denis ontem. O Denis colocou ele no top 3. Na minha previsão ele era top 5. Atrás do Dabu ainda. Sim. E o Urs não chegou tão bem, uma finalização ali errada, é coisa de ajuste. O físico já ficou para trás. E 2 caras que vieram muito melhor, que ajustaram tudo, já vão ali, né? Um Wesley que a gente não imaginava brigando com o Ramon hoje pelo título. Tamer, o Urs comparado ao Mr. Olympia, ele trouxe um físico inferior ao Mr. Olympia? Eu acredito que sim. Faltou, eu acho que o condicionamento dele estava igual, mas o volume muscular dele é inferior ao do Olympia. O Brion, ele, pra mim foi um destaque nesse top 4 aí, porque ele realmente... Eu no Mr. Olympia eu fiquei assim bastante surpreso, porque eu vendo ele no backstage, ele maturidade absurda, um condicionamento absurdo, mas de qualquer forma ele já é... Esses caras são muito novos, né? Competir com caras novos que trazem um físico descansado, com linhas mais... com marcações mais evidentes, assim. O Ramon, por exemplo, eu acho que a grande vantagem do físico do Ramon são esses contornos musculares bem definidos, né? Esse arredondamento muscular. Eu acho que isso pode ser uma característica dos atletas mais novos. O Wesley, tu sabe a idade dele, não? Na minha cabeça eu não sei, mas ele é relativamente novo também, não é um atleta... Ele está no circuito por pouco tempo, mas eu... Só concordando com você, Eduardo, eu fiquei muito impressionado com o Brion. É lógico que ele 2 vezes campeão da classe. Sim, sim. Mas esse é um dos melhores físicos que ele mostrou em bastante tempo, né? E você vê o bíceps duplo de costas dele estava insano. 30 anos o Wesley. 30. E o que me chamou a atenção no Brion, porque a gente já via que ao longo dos anos ele foi perdendo um pouco do volume das pernas. E ele, com ajuste de pose, né, e a estratégia toda, ele trouxe melhoras, na minha opinião, em relação ao Olympia nessas pernas. Concordo. O que é algo muito difícil na idade dele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o que te chama a atenção, quais são os aspectos no corpo do Ramon que te chamam mais atenção e os aspectos que são mais negativos? Novamente, eu acho que o que o Ramon tem hoje que impressiona todos os juízes como é arredondado os músculos dele, né? Você vê os braços, os ombros, é muito lindo as linhas do Ramon. Assim, são linhas realmente muito arredondadas. Mesmo comparando aqui com o Wesley, você vê que as linhas do Ramon são maravilhosas. Então, nenhum atleta hoje, fora do CIBAM, tem essas linhas tão lindas como ele. Eu tenho que falar, o Brion, talvez no começo da carreira dele,
ele tinha essas linhas, mas como você falou, Eduardo, ele com o tempo acontece com os atletas, você perde aquela redondeza do seu físico, você mesmo colocando bastante carboidrato, não fica puxado como um balão. Então faltou isso. O Ramon tem isso, muito lindo o corpo dele, só que de costas eu acho que ele tá começando a ficar um pouco vulnerável. E ele tem que prestar atenção nisso. Ele, independente do resultado positivo ou negativo hoje à noite, ele tem que fazer uma avaliação séria com a equipe dele, porque ele tem pretensões de ser o melhor do mundo. E ser o melhor do mundo não é fácil. Você está em cima da montanha e está a montanha inteira tentando puxar você para baixo. Então a gente pode dizer que ele vai manter o título, mas ele precisa melhorar as costas, é isso? Bom, não sei. Isso aí você já está fazendo uma pergunta que eu não posso responder. Né? E você pode fazer uma leitura dessa sobre o Wesley? Né? Digamos, então, chegou, brigou, o que ele teria que fazer de melhores no físico dele para o Olímpia? Então, olha, isso daí, eu acho que ele não podia fazer quase nada melhor do que ele fez hoje. O que ele fez hoje? Ele alcançou o objetivo dele. Entenda isso, que eu acho que o pessoal tem que aprender essas coisas. O que era o objetivo dele? Obviamente, ganhar. Mas ele fez uma coisa interessante. Ele colocou ele em contato com o segundo maior atleta do mundo e fez o Steve, a Sandy, o Tyler, todo mundo parar e olhar para ele perto. Isso daí já é uma vitória. Sim. Já é uma grande vitória, independente do que acontecer. Porque agora já coloca na mente do juiz, esses dois caras são comparáveis. E é isso que ele quer. Obviamente ele quer ganhar, mas colocando isso na cabeça dos juízes, você está colocando um passo para, entendeu? Você poder ganhar do cara, o primeiro passo, né? Seria quase impossível, só se o Ramon tivesse feito um erro muito grande, alguém chegar e falar, nossa, destruiu o Ramon, ou destruiu o... nesse nível é difícil, só se o atleta fazer um erro, né? O que a gente não espera. Mas o que ele fez ele pode até ganhar, eu não sei o que vai acontecer hoje à noite nos resultados, mas ele com certeza já conquistou o objetivo de fazer a gente comparar. É isso que ele queria. Como você falou antes do show de hoje, ninguém estava comentando sobre ele. Agora, ele já está no comentário. É isso que ele quer como atleta. Dá para dizer que o Wesley Vissers é o cara que traz essa linha mais clássica para o palco? Ou todos ali têm plenas condições de... Mas você fala isso, Eduardo, comparado com quem? Comparado com os demais atletas, ele traz uma linha mais que os árbitros buscam do clássico? Isso é só uma questão de melhorar ou não? Então, você sabe, a gente sempre conversa isso. Qual que é o padrão, né? Qual o padrão dos juízes? O que os juízes estão olhando? E a realidade, não existe um padrão. Não existe um padrão certo que o cara está falando, esse cara tem um físico mais ideal. A gente está olhando uma combinação de elementos, né? E, por exemplo, o que o Wesley traz? Ele traz uma quantidade de massa muscular muito elevada para a competição, com uma quantidade de beleza. Você vê, por exemplo, a cintura dele não é tão pequena quanto a cintura do Ramon, ou quanto a do Brion, não é. Mas olha a quantidade de músculo que ele tem nos ombros, no peito, no braço, olha as pernas dele como são agressivas. O Jay Cutler tinha o melhor físico quando ele ganhou? Não, mas ele era o maior e o mais condicionado. Aí depois você pega um cara como o Phil Heath. O Phil Heath tinha um shape muito bonito e um condicionamento muito bom, mas tinha caras maiores do que ele. Então, depende do que você está trazendo, é uma combinação de elementos. O Wesley é um cara perigoso, porque ele tem um bom balance e bastante muscularidade. O Arnold Classic talvez seja um evento importante para quem tem os objetivos de chamar atenção no Olímpia e utilizar esse campeonato como o Wesley utilizou, de ter oportunidade de colar do lado de caras que estão ali no topo do Mr. Olímpia e trazer uma evolução e gerar essa expectativa até o final do ano. Eu falo isso também já remetendo ao próprio Rossi e o Rafa, que vão ter oportunidade aí de confrontarem com o Hadi e com o Samson Dauda, que são aí o segundo e o terceiro lugar no Olímpia. Talvez seja uma boa oportunidade de poder estar mostrando essa evolução, gerando essa expectativa aí. Eduardo, eu acho que você tem que pensar nos shows, e o Pacho como um dos maiores treinadores, não do Brasil, mas um dos maiores treinadores do mundo, você também, é uma questão de estratégia. Você
bem honesto, eu fiquei surpreso que a Fran participou desse evento, por exemplo. Porque eu achei que seria um perigo gigantesco para ela. Geralmente, os vencedores do Olímpia, tradicionalmente, historicamente, não competem no Arnold, porque você pode se expor. Se você perder no Arnold, você está praticamente dando o seu título do Olímpia, né? Então, eu achei, pelo fato que ela ganhou só por um ponto, era muito perigoso ela vir aqui no Arnold e competir com a Isa de novo. O Ramon também tem que tomar um pouco de cuidado, porque o que é esperado do Ramon hoje? O Ramon hoje é o claro segundo melhor do mundo. É visto por muita gente como o substituto natural do Sibam. Então, ele ganhou o título ano passado. É quase assim, a obrigação dele ganhar esse ano. Se ele não ganhar, ele ganhar, ótimo, é o Ramon, ele tem que ganhar. Se ele não ganhar, ele coloca muito em dúvida. Então, eu acho assim, cada competição tem que ser pensada estrategicamente muito bem. Quem ganhou mais nessa competição, independente do que aconteceu o resultado, não é o Ramon, é o Wesley e o Brion, que se posicionaram em comparação favoráveis contra o Ramon, na minha opinião. E em Correia, o que você fez de estratégia aí? O que foi feito com o Ramon entre prévios e finais agora? O que você pode falar aí? Cara, o Ramon, ele... pelo que eu estou entendendo, que o Tamer está dando feedback, muito do que me parece que está faltando não é nenhuma questão de estratégia nutricional, bem como o Tamer falou. É uma questão de uma estratégia um pouco mais crônica, né? De que leva um pouco mais de tempo. Mas respondendo a tua pergunta, cara, o Ramon é um cara que depois que ele alcança o condicionamento, cara, dificilmente ele perde esse condicionamento porque comeu demais. O Ramon, ele tem um metabolismo, o Ramon ele é muito fora da curva, sabe? Então, ele é um cara que ele fica em off-season, ele chegou a 120 quilos e ele estava em shape, cara. Ele estava grande, ele não estava gordo. Então, ele é um cara que, a partir do momento que ele chega num determinado condicionamento, ele precisa bater o peso. Então, a partir do momento que ele bate o peso, é muito difícil errar. Acho que é mais fácil errar, deixar o Ramon flat, do que o Ramon passar assim, um over carbs, assim. Eu acho que o Tamer que julga, ele pode dizer, eu acho que é muito mais fácil ele olhar para o Ramon e dizer assim, não, acho que o Ramon está um pouco flat, do que dizer assim, o Ramon extrapolou no carbo, né? Ele tem uma linha de cintura muito controlada, o abdominal muito bonito, assim. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo do feedback, é mais uma questão assim de colocar mais músculo em algumas determinadas partes, né, para que ele possa melhorar, mas claro que depois que passa as prévias, agora ele está comendo, se hidratando um pouco melhor, e ele tende a sempre chegar um pouco mais cheio, chegar com o físico mais revigorado à noite, mas da mesma forma eu imagino que o Wesley também faz a mesma coisa, então vamos ver o que vai acontecer, né? O que foi a estratégia aqui que teve de comida para o Ramon agora? Cara, o Ramon, ele veio comendo bem ao longo da semana, bastante carboidrato, proteína de qualidade, mas chega nesse final, praticamente é o que alimentos palatáveis, açúcar... Donuts, cookies... Sério? Você come bem aberto assim? Ele come. Nossa, interessante isso.